Você está feliz hoje? Amém. Deus tem falado com você? Amém. Deus tem feito coisas na sua vida? Amém. Amém? Amém. Então é bom estar na casa de Deus. É bom falar com o Senhor. É bom vir à casa de Deus e prestar um culto a Ele. É o que você está fazendo aqui. É muito bom você levantar as suas mãos. É muito bom você olhar para os céus e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim. Amém? Amém. Deus tem feito grandes coisas na vida da gente. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, por tudo que Ele tem feito nessa igreja, aonde nós estamos, e nós já podemos projetar aonde chegaremos. Por quê? Porque Deus está conosco. Amém? Amém. Você pode falar isso comigo? Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não vou temer nada. Eu não vou ficar com medo de nada, porque o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, e eu tenho Ele em mim, então nada me falta. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar com você hoje. É como se fosse uma sequência da mensagem de domingo passado. Amém? Domingo passado nós falamos sobre um homem chamado Nicodemos. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher, que a Bíblia não fala o nome, mas a mulher fala que ela era samaritana. A Bíblia fala que ela era uma mulher samaritana. E eu tenho certeza, gente, que Deus tem muita coisa para falar com a gente. Amém? Deus tem muito para falar conosco. Então, eu gostaria que a gente lesse um trecho daquilo que nós vamos falar hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ter também ali no telão, mas é bom você abrir a sua Bíblia. Lá em João capítulo 4. Amém? Todos estão me ouvindo? Amém. O pessoal lá atrás está me ouvindo? Amém? A Núbia está me ouvindo? O Alisson está me ouvindo? Que bom. Amém. Estou vendo pessoas aqui que estão nos visitando. Quero dizer que todos vocês são bem-vindos nesse lugar. Amém? Todos vocês são bem-vindos aqui. Aqui é a casa de Deus. Sinta-se à vontade. Usufrua de tudo que Deus tem nos dado, porque isso tudo é de Deus. João capítulo 4, versículo 14. Nos fala assim. Vamos ler juntos? Amém? Você pode me ajudar? Então vamos ler juntos? Vamos lá. Mas amém. Jesus, ele fala isso para essa mulher, que não se cita o nome dela, mas ela teve uma importância tremenda naquele lugar que ela morava. Eu queria dizer para você hoje, que talvez não saibam o seu nome. Talvez você não seja uma celebridade. Aliás, não existe nenhuma celebridade aqui, né? Mas eu quero te dizer que assim como essa mulher, nós não sabemos o nome, mas ela foi tremendamente usada. Eu quero te dizer que Deus quer te usar de uma forma tremenda. Amém? Amém? Então eu queria que você falasse para o seu irmão: Deus quer te usar. Você não precisa ser celebridade. Você não precisa saber fazer tudo. Mas Deus quer falar. E Deus quer te usar de forma poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Vocês já assistiram aqueles filmes? Eu gosto daqueles filmes que vão passando as imagens, parecem que desconexas. Imagens que vão aparecendo
pessoas que vão aparecendo, e no final do filme você entende aquela primeira imagem que você viu. Você já assistiu um filme assim? É gostoso, não é? Eu gosto disso. Porque isso traz para mim a vida. A minha vida, a sua vida. Isso traz para mim a ideia de situações que estão acontecendo com diversas pessoas. E que talvez você não saiba, mas essa pessoa um dia vai fazer parte da sua vida. Solteiros aqui. Tem solteiro aqui? Solteiro, levanta a mão. Olha, o Elvis ficou com a mão levantada lá, firme. O Elvis ficou com a mão levantada, firme lá. Amém. Olha, sabe, em algum lugar, talvez Deus esteja preparando alguém para chegar em um determinado momento na sua vida. Imagens que parecem não fazer parte da sua vida. Olha, Deus tem o roteiro da sua vida nas mãos dele. Salmo 139, versículo 16 e 17. Fala que quando você estava lá no útero da sua mãe, você não tinha forma ainda. Você era um embrião. Talvez nem o seu sexo ainda tinha sido definido. A Bíblia fala que todos os dias da sua vida já tinham sido escritos no livro de Deus. Isso significa que Deus tem todas as imagens da sua vida planejadas. E eu gosto desses filmes porque a gente fica um pouco sem entender as coisas. Mas depois, quando a gente percebe, quando a gente chega num determinado momento daqueles filmes, nós entendemos tudo. Essa passagem me leva a pensar assim. Uma mulher samaritana sai da sua vila, começa a caminhar. Samaritanos eram judeus mestiços. Judeus que tinham se casado com pessoas que não eram judeus. Então não eram aceitos na sociedade judaica. Então eles eram discriminados. Como esses bolivianos que nós temos aqui. Outro dia eu fui ali na Rua Bresser, eu pensei que eu estava na Bolívia. Você já foi lá na Rua Bresser? Se você for lá, você vai falar, meu Deus, onde eu estou? E sabe, gente, às vezes nós discriminamos as pessoas. A gente não pensa nisso. A gente não quer fazer, mas às vezes a gente faz. Ou será que só eu faço isso? A gente faz, não é verdade? Não é verdade? A gente não faz às vezes. Quando se vê um homossexual, quando se vê um travesti, quando se vê uma prostituta, às vezes nós, os santos, não discriminamos.
Essa mulher, ela era discriminada pela sociedade. Então, essa mulher, ela sai no sol de meio-dia. Você sabe a que temperatura chega o sol de meio-dia lá na Palestina? 50 graus. Mais ou menos. E essa mulher sai da sua casa, 50 graus de temperatura, aproximadamente meio-dia. Ela sai da sua casa para ir pegar água no poço. Sabe por que ela sai meio-dia? Sabe por quê? Oi? Não, não. Seria bom se fosse isso, mas não é. Sabe por que ela vai meio-dia? Porque a maioria das pessoas iam no final da tarde, quando o sol se punha. Então as pessoas iam, caminhavam lá para a fonte para pegar água, mas ela não podia ir quando todas as mulheres iam. Sabe por quê? Sabe por que ela não podia ir? Porque ela não era casada, porque ela já tinha tido 5 divórcios, e porque a pessoa com quem ela estava vivendo agora era seu amante, não era seu marido. Então, debaixo do sol ela vai, porque ela não vai encontrar com as mulheres que estarão dando risadinhas quando ela passar. Ela não vai encontrar com os homens com olhares maliciosos para ela. Ela não vai perceber as pessoas fazendo piadinhas quando ela passar. Você conhece pessoas assim? Que às vezes é um pouco diferente da gente. Às vezes tem um costume diferente da gente. Às vezes tem um hábito diferente da gente. Às vezes pensa um pouco diferente do grupo. Então, as pessoas começam a olhar diferente. Não é? Não é isso? Pessoas que são vítimas de bullying. Não é isso que acontece. Essa mulher era vítima. Vítima de um bullying social. Então ela precisava evitar um encontro com as outras mulheres, com os homens do seu bairro. Ela não aguentava mais os olhares acusadores. Ela não aguentava mais os cochichos maldosos sobre ela, sobre a sua vida. Então, ela vai ao poço, num horário que não vai ninguém. Uma outra cena é Jesus. A mulher está indo para o poço. Jesus está lá na Judéia. E então ele decide ir para Galileia. Judéia era no sul. Judéia era no sul, a Galileia era no norte. Samaria ficava no meio. Então, Jesus decide ir para Galileia. Por que Jesus decide ir para Galileia? Porque os medalhões da religião, os donos da religião, os fariseus, eles descobriram que Jesus estava fazendo mais sucesso do que João, o Batista. Então, Jesus
para evitar um desgaste desnecessário, Jesus decide sair. Querido, eu queria falar uma coisa para você. Evite desgastes desnecessários na sua vida. Não vale a pena bater de frente com as coisas. Você está me entendendo o que o Espírito Santo está falando? Olha, Jesus, ele tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar discutindo pensamentos teológicos com fariseus. Sabe o que Jesus tinha que fazer? Jesus tinha que salvar o mundo. Isso era a coisa mais importante que ele tinha que fazer. Então, ele não fica preso a bobagens, não fica preso a coisas pequenas, não fique preso a coisas pequenas da sua vida. Tem coisas maiores para você fazer. Tem coisas maiores para você fazer. Pare de se desgastar por coisas pequenas. Foque nas coisas grandes que Deus tem para você fazer. Dê as costas e vá em direção àquilo que Deus quer que você faça. Foi isso que Jesus fez. Ele precisava salvar o mundo. Ele precisava ir em direção à cruz. Ele precisava derramar o sangue para te salvar, para te salvar, para te salvar, para me salvar. Então ele vai em frente na missão que ele tinha. Ele releva as coisas. Ele contorna a situação. Ele não bate de frente, mas ele vai em direção à missão que Deus tinha dado para ele. Aleluia. Então, ele tem que passar por Samaria. Ele vai, mas ele precisa passar por Samaria. E sabe onde era Samaria? Samaria era o lugar onde ficavam os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os discriminados pelos judeus. E Jesus era judeu. Você está entendendo? Sabe o que os judeus faziam quando vinha um samaritano? Eles atravessavam a rua para o outro lado. Sabe o que os judeus faziam quando um samaritano vinha? Eles evitavam olhar. Quando os judeus precisavam ir da Judéia para Galiléia, sabe o que eles faziam? Atravessavam o Jordão, iam pela Pérea, seguiam em frente e não passavam por Samaria. Sabe por quê? Porque lá tinham pessoas que não faziam parte da sua turma. Você está entendendo? Não fazia parte da sua panela. Você está entendendo? Não fazia parte do seu métier. Você está entendendo? Não fazia parte deles. Mas Jesus passou por Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus não discrimina ninguém. Sabe, eu fiquei pensando outro dia. Eu acho que Jesus seria discriminado em muitas igrejas cristãs hoje. Jesus não ia entrar. O irmão que fica lá na frente, ele fala assim, não. Espera um pouquinho, o pastor já vem. Jesus querendo entrar na igreja de Cristo, mas ele não pode entrar. Espera
Mas você é um pouquinho diferente das pessoas que estão aí dentro. Fica aí um pouquinho. Jesus não discrimina ninguém. Jesus não discrimina o homossexual. Jesus não discrimina o travesti. Jesus não discrimina a lésbica. Jesus quer a sua casa cheia de pessoas. E sabe, quando essas pessoas entrarem, elas não ficarão como elas entraram. Porque o poder de Deus transforma. O poder de Deus quebra grilhões. O poder de Deus transforma. Então, Jesus passa por Samaria. Aleluia. Jesus passa por Samaria. Jesus entra em contato com aquelas pessoas daquela cidade. Eu não posso entender uma igreja exclusivista, aonde só se quer pessoa da alta sociedade porque tem um dízimo grande. Isso não é de Cristo. Isso não é de Deus. Eu não posso entender uma igreja racista, aonde só pode ter amarelo, onde só pode ter branco, onde só pode ter negro. Igreja tem que ser para todas as raças. Não pode existir uma igreja racista. Deus não quer isso. E às vezes nós vemos igrejas assim. Isso não é de Cristo. Isso não é de Deus. Jesus passou por Samaria, um lugar onde ninguém ia. Jesus foi. Aleluia. 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 E Jesus chega no mesmo poço que aquela mulher chegou também. Jesus chegou lá. E pelo relato, aqui no versículo 5, alguém pode pôr para mim? João, capítulo 4, versículo 5. Pelo relato da Bíblia, fala assim: assim Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. 6. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do... Que hora que a mulher chegou no poço? Que hora que Jesus chegou no poço? Eles se encontraram no poço. No mesmo momento. Amém? O versículo 6 fala assim: que Jesus estava, o quê? O que Jesus estava? Mas Jesus não é Deus? Vem, Paulinho. Jesus é Deus. Jesus estava cansado. Quando Jesus viu Lázaro morto, o que Jesus fez? Jesus, você chora? Às vezes, Jesus chorou também. Sabe, um dos nomes de Jesus é Emanuel. Você pode falar isso comigo? Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Amém? Deus conosco. Deus se tornou plenamente homem. Plenamente homem. Jesus se cansa, Jesus chora, Jesus sente, Jesus sentiu
tristeza quando Pedro negou. Jesus era plenamente homem. O eterno se limitou ao tempo. Aquele que o universo não pode conter se reduziu a um corpo. O Criador se submeteu às leis que Ele mesmo criou, ao tempo e ao espaço. Aquele que é onisciente se limitou a uma mente, a mente de Jesus. O onipotente se esvazia e se faz frágil. Aquele que é onipresente precisa agora caminhar. E isso cansa. Jesus estava cansado. Sabe por que ele fez isso? Faz assim, ó. Por você. Glória a Deus. Deus se tornou homem por você. Amém. Aleluia. Por amor a você. Amém, Senhor. Por amor a você, Ele fez isso. Glória a Deus. Por amor a você, Ele terá eternamente um corpo. Jesus, antes de encarnar, não tinha corpo. Jesus é Espírito, junto com o Pai e com o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não tinha corpo. Mas um dia o homem precisou de alguém que viesse pagar a conta que estava em débito com Deus. Então o Filho falou: eu vou! Aleluia! Glória a Deus! Isso se chama amor incondicional. Aleluia! Isso se chama amor verdadeiro. Amém! Glória a Deus! Isso se chama amor ágape. Isso se chama amor de Deus por você. Deus te amou tanto que veio, desceu aqui para te salvar. Amém! Glória a Deus! Ele fez isso por você. Amém! Eu queria que colocasse esses textos aqui. Colossenses 1, de 18 a 20. Colossenses 1, de 18 a 20. Eu queria que alguém lesse para mim, bem alto, bem forte. Fique em pé e leia. A Dani? Ah, Dani. Você levantou a mão? Pode ler. Eu estava embaçada a vista, hein, ó. Está dando para ler? Ele é a cabeça do corpo, Ele quem? Jesus. que é a igreja e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amém! 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20. Nossa, agora embaçou mais. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Está falando de Jesus. Aqui está falando de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Está falando do seu Salvador. Obrigado, Deus! Amém. Agora eu queria que o Dagoberto lesse para mim. Filipenses 2, de 6 a 8. Você estava dando risada dela? Viu só? Filipenses 2, de 6 a 8. Lê pra gente, bem forte. Apaga lá, fica mais fácil. Dá para ler, Dá? Tranquilo. Então vai. Embora sendo Deus, Está falando de Jesus também. não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amém! Aí eu queria que o Sica lesse agora para mim. Tá vendo quem mandou você ler, Dagoberto? Viu? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Ele quem? Todo olho o verá,
vencerá até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então Jesus, Deus, se fez homem por você. E ele toma a forma de homem. É lógico que o corpo que ele tem hoje é um corpo glorificado. Mas eternamente, por amor a você, Deus, Jesus, tem um corpo. Isso se chama amor eterno por você. Amém? Então, Jesus, no poço, encontra a mulher samaritana, aquela que ninguém falava, aquela que as pessoas davam risadinha quando ela passava, aquela que quando ela passava um cutucava o outro. Ele encontra ela, e sabe o que ele faz? Ele começa a conversar com ela. O versículo 7, João capítulo 4, versículo 7, mostra Jesus começando a conversar com aquela mulher. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tão hipócritas. Quando eu falo nós, é nós mesmo, eu também. Que a gente fala de um Jesus que ama, mas a gente não tem coragem de abraçar uma pessoa só porque ela está na porta de um bar. Jesus encontra essa mulher e Jesus fala para ela assim: dê-me um pouco de água. Glória a Deus. Dê-me um pouco de água. Jesus abre uma porta de conversa, Jesus abre um espaço. Porque a roupa do judeu era diferente da roupa do samaritano. O costume judaico era diferente do judeu, do samaritano. Então, a mulher sabia que Jesus era judeu. E jamais ela iria chegar perto dele. Então Jesus se aproxima dela. Sabe o que o Espírito Santo está falando para nós? Você precisa se aproximar das pessoas. Sabe aquela pessoa lá no seu prédio, perto da sua vizinhança, que ninguém gosta? Se aproxime dela. Fale com ela. É isso que o seu Jesus faz. Sabe como a gente vai ter casa cheia aqui? Quando a gente acabar com esses nossos preconceitos e a gente começar a abraçar essas pessoas. Sabe o que a Bíblia fala? Aonde o pecado é grande, a graça é maior ainda. Você sabe que quando uma pessoa que está lá, aonde ninguém quer estar, quando ela se converte, ela agradece a Deus todo dia. Sabia disso? Porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado é grande, a graça de Deus se mostra maior ainda. E sabe quem é o veículo dessa graça? Pergunta para o seu irmão: você sabe quem é o veículo? Você sabe? Então responda para ele. Quem é? Quem é o veículo dessa graça? É você mesmo. É você. Você é o veículo da graça de Deus. Amém. Amém? E sabe o que acontece? Aquela mulher se surpreende. Você imaginou? Olha lá o versículo 9. João 4:9. Olha o que fala.
Quem quer ler para mim? A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? A mulher se surpreende. Por que ela se surpreende? Primeiro, ela se surpreende porque naquela época homens não falavam com mulheres. Os homens eram superiores, né? Então eles não falavam com as mulheres. No Oriente, lá no Japão, ainda é um pouco assim. Se vocês verem um casal japonês andando, um casal velho japonês, você vai ver o homem na frente e a mulher atrás. Viu esse sentido? O que você acha? Hã? Então era assim nesse tempo. Os homens não falavam com as mulheres. Outro motivo por que a mulher se surpreende é porque, além de ele ser homem, ele era judeu e ela era samaritana. Então, ele não falaria com ela. Então ela se surpreende mais ainda. Outro motivo por que ele se surpreende, porque ela se surpreende. Porque se um judeu usasse algo de um samaritano, ele se tornaria impuro. E Jesus, na continuação da conversa com ela, versículo 10. Jesus pede para ela água, lá no 9. Ou seja, Jesus não tinha vasilha para beber água. Então Jesus ia ter que usar o copo dela. Então ele não estava preocupado em se tornar impuro. Você está entendendo? Amém. Ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele tinha algo maior a fazer. Sabe o quê? A salvação. A salvação dela. Sabe, eu quero te falar que Jesus não está nem um pouco preocupado com o que você faz. Eu não estou falando para você que você pode fazer qualquer coisa, que você pode pecar, que você pode errar, que você pode fazer o que você quiser. Não, o que eu estou falando é que isso não impede Jesus de olhar para você. Isso não impede Jesus de te amar e de te abraçar e querer andar com você. Desde que você esteja disposto a caminhar com Ele, Ele vai caminhar com você. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa: a sua vida não será igual. Ele vai andar com você e você vai começar a mudar. Você vai começar a se transformar. Porque Jesus é aquele que interfere nas nossas vidas. Amém? Amém. Então Jesus pede água para ela. E ela se surpreende. Como sendo você judeu pede para mim água? Como? Como? Como você sendo homem fala comigo? Aí Jesus continua a conversar com ela. Olha o que ele fala no versículo 10. Ele fala assim. Vamos ler juntos? Olha o que Jesus fala para ela assim, ó. Se você conhecesse o dom de Deus e que quem está pedindo água, você deveria ter dito a ele aqui no caminho. Aleluia! Glória a Deus. E ele teria te dado o quê? Água viva. Água viva. Aleluia!
Sabe o que Jesus está falando para ela? Ele está falando assim, ó. Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria água viva. É isso que Jesus está falando para ela. Jesus quer despertar na mulher o interesse espiritual. Sabe por que às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente? Por que Deus está permitindo isso? Deus está despertando o interesse espiritual em você. Você entendeu? Pastor, eu não vou mais na igreja, pastor. Eu fiz a corrente não sei do que, fui tantos dias, não sei na onde, não sei aonde, e não aconteceu nada. Sabe? Jesus fala da água para despertar um interesse maior nela. Às vezes nós temos falta de alguma coisa, porque Deus quer despertar algo maior em você. Você está entendendo? Deus quer despertar coisas maiores em você. Jesus queria despertar nela o interesse pelas coisas espirituais. Então ele propõe algo maior para ela. Eu vou te dar água viva. Você quer água natural, mas eu vou te dar água viva. Você só quer coisinhas naturais, mas Deus quer dar mais para você. Deus quer dar mais do que aquilo que você está procurando materialmente. Deus quer dar a você uma concepção espiritual da vida. É isso. Glória a Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa. Oh, aleluia. Mais. Muito mais. Nos versículos 11 e 12. 11 e 12. Olha o que fala. Está chegando, gente. Os discípulos chegam. João 4, versículos 11 e 12. Isso. A mulher diz, Senhor, você não tem com que tirar água, e o poço é fundo. E onde você pode encontrar essa água viva? 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? A mulher está tendo uma visão natural das coisas, olhando os recursos. Você não tem nada para pegar água. Você não tem nada. Aí Jesus fala, eu tenho algo mais do que isso. Eu tenho água viva. Água viva. Água que nasce da fonte. Sabe o que ela entende? Quando a gente olha bem esse texto, ela entende que Jesus está falando que ele vai pegar água numa fonte. Fonte. Sabe aquelas fontes que nascem no deserto, nos oásis? Ela está pensando isso, pensando naturalmente. Então ela fala assim, mas como você vai pegar? Não tem fonte aqui. É por isso que Jacó fez esse poço, porque não tem fonte de água aqui. Então como você vai pegar? O nosso pai Jacó, eles eram descendentes também de Jacó. O nosso pai Jacó fez isso. Será que você é maior? Tradição. Deus não quer que nós tenhamos uma mente tradicional. Eu nasci assim e eu morro assim.
Amém? Pastor, você pode falar o que você quiser, mas eu penso assim. Tradição. Meu pai pensa assim, minha mãe pensa assim, minha avó fez assim, minha tia faz assim, eu faço assim. Tradição. Meu pai Jacó fez isso. Você é maior do que ele. Eu sempre fui assim. Sempre. Então, eu não vou mudar. Aí Jesus no versículo 13 fala assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der